Olá, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa videoaula. Que bom que o Senhor Jesus nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui para poder transmitir aquilo que Ele quer que nós façamos, para poder transmitir ensinamentos, comentários, subsídios, para que você, professor, para que você, superintendente da Escola Bíblica Dominical, para que você, alunos da Escola Bíblica, visitantes, possam aprender mais da palavra do nosso Deus, que é a nossa missão, ensinar, e transmitir aquilo que o Senhor nos passa através da sua palavra. Nós somos gratos a Deus pela salvação a qual Ele tem nos dado, nós somos gratos a Deus pela palavra de Deus, a qual Ele tem nos passado, nos entregado neste mundo, e nós, como a nossa missão, nós só temos que fazer isso, transmitir e pregar o Evangelho a toda criatura. Você que está comigo até agora, você que chegou agora e está me vendo aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Você que já nos acompanha, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, e nós continuaremos aqui a publicar lições bíblicas dominicais. Eu tenho certeza que este canal será um canal de muita bênção para você, muito aprendizado e ensinamento da palavra de Deus. A nossa revista é a revista Juvenis. O tema do trimestre fala de questões difíceis do nosso tempo, as questões que existem hoje no planeta que são difíceis de compreender. E a lição que nós estudaremos agora é a lição número 10. O tema dela diz o seguinte: doação de órgãos. A palavra de Deus, a qual foi registrado nessa revista, o texto bíblico registrado nessa revista, diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus, ele deve ser compartilhado. O nosso amor pelos irmãos, ele deve ser compartilhado sem sombra de dúvida. Mas doar órgãos, será que é também um ato de amor para com o próximo e também um ato de amor para com Deus? Será que nós estamos aí cumprindo a vontade de Deus, doando órgãos, cumprindo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, doando órgãos para as pessoas que precisam, para as pessoas que necessitam? Nós veremos aqui mais na frente, e tenho certeza que você será abençoado, que você será edificado com essa lição deste dia. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 ao versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 aos versículos 20. Geralmente, nós não lemos a leitura bíblica em classe nestas videoaulas, que é para nós aproveitarmos mais das lições, do que foi pesquisado, para poder apresentar para vocês. Eu faço tudo manualmente, eu digito manualmente, eu crio um slide para você entender melhor, além de passar informações precisas com relação ao assunto, e também para você estar visualizando e entendendo melhor. Eu gosto de fazer assim, para que a nossa aula possa ser mais clara possível, e você possa aprender e passar isso para os seus queridos alunos, ok? O Sintetizando diz o seguinte: na lição de hoje, vamos refletir sobre a doação de órgãos humanos. Esse é um assunto que gera muitas discussões em alguns ambientes, mas, acima de quaisquer controvérsias, é preciso compreender que a doação de órgão, antes de tudo, é um ato de amor. É um ato de amor a doação de órgãos, aquilo que eu falei agora há pouco. Você se doar, você está disponível para fazer aquilo que o outro quer que você faça. O Senhor Jesus, ele foi claro e muito enfático em dizer no segundo grande mandamento dele, a qual nós devemos amar o nosso próximo, assim como nós nos amamos. Então, é um ato de amor doar órgãos, é um ato de comunhão com Deus doar também órgãos. Nós entenderemos melhor
o que a palavra de Deus nos fala com relação a este assunto, né? Mas já de primeiro momento, você, meu querido aluno, você, meu querido professor, já deve estar entendendo a informação, você já deve estar entendendo, né, o que eu estou querendo transmitir. Nós que somos cristãos, nós vemos aí que no momento em que nós podemos doar alguma coisa para o próximo, nós devemos fazer isso como um ato de amor para com o próximo e como um ato também de amor para com Deus, né? Que a palavra de Deus ela é importante a gente obedecer e fazer com que a vontade de Cristo reine em nossas vidas. Na introdução diz o seguinte: de acordo com a lei brasileira, se a pessoa não declarar em documento a sua posição de não ser doador, seu órgão podem ser retirados para transplantação, mediante autorização do cônjuge ou parente. Há os que concordam e os que não estão de acordo com a situação. Mas, afinal, qual deve ser nosso posicionamento como servos de Deus? Nesta lição, vamos refletir sobre o assunto à luz das Escrituras Sagradas. Vamos refletir à luz das Escrituras Sagradas, ver alguns textos bíblicos, ver também comentários, né, que possam ampliar a nossa visão com relação a isso, né, estudar também como que se divide, como é feito essa transplantação, essa doação de órgãos, né, e veremos também informações que trarão mais conhecimento com relação a esse assunto. Sem perda de tempo, vamos continuar. Nesta lição nós temos aí 4 pontos importantes e esses pontos vão ser abordados de um a um e eu tenho certeza que isso será muito edificante para nossas vidas. Tá, ok? Primeiro ponto diz o seguinte: o que é isso afinal? Para iniciar nossa conversa, hoje vejamos em que consiste a doação de órgãos. Esse procedimento é a concordância por parte de uma pessoa que consente que os seus órgãos sejam retirados após a sua morte para serem aproveitados em portadores de doenças crônicas. Tal procedimento tem como objetivo aumentar os dias de vida desses pacientes. Então nós já vemos aqui que a doação de órgãos ela é necessária para pessoas que sofrem de doenças crônicas, pessoas que sofrem de doenças que precisam, que por algum motivo aquela doença afetou algum órgão humano e esse órgão precisa ser trocado, precisa ser transplantado. É o caso, por exemplo, da leucemia. A leucemia é o câncer no sangue, né? Nós vemos aí que existe o transplante da medula óssea, o transplante aí da substância medula óssea. Essa medula óssea, ela é injetada num paciente que tem, né, o vírus do câncer no sangue, né? Primeiramente, como é feito esse procedimento? É extraído toda a medula óssea do paciente e é injetado a nova medula óssea no ser humano. E nós vemos aí que através do transplante da medula óssea, né, o homem, a pessoa que está com aquele câncer, eles tiram a medula óssea infectada e colocam e transferem e colocam a medula óssea de um ser humano que está com saúde, que está em perfeitas condições. Então esse transplante ele prolonga a vida do ser humano e salva a vida do ser humano. Amém? Vamos ver aqui alguns exemplos de transplante. Principais tipos de transplante. O que pode ser doado? O coração pode ser doado, as pâncreas podem ser doadas, o osso e a medula também pode ser doado, as córneas podem ser doadas, pulmões, fígado, rins e pele. Para vocês entenderem melhor, meus queridos, o que mais acontece no dia de hoje com a doação de órgãos, nós vemos aí com o ser ainda vivo, é a doação de sangue, a transfusão de sangue, a doação de fígado
e também a doação de rins, né? O rins é par, eles são pares, e a pessoa pode muito bem viver, né? E conviver apenas com um só rim. E isso faz parte também de uma transição, de uma transplantação de órgão com pessoas vivas, né? Por que que isso não afeta o ser humano? Essa transplantação, o transplante desses órgãos, né, com pessoas vivas, não afetam a saúde e não afetam a maneira de viver dessas pessoas. Tá? Esses são os principais, né, transplantes de órgãos com pessoas vivas, né, que não afetam a sua saúde. E os outros órgãos, após a sua morte, após a morte da pessoa, nós entenderemos que é preciso, né, de acordo com a legislação, né, é preciso ser transplantados os órgãos somente após a morte, desde que o paciente, né, ele avise a família que é preciso, né, que ele quer ser e ele é um doador de órgão. Você que é doador de órgão, que não avisou a sua família ainda, avise. Você que não quer doar o seu órgão, né, terá que ser feito um documento específico para poder informar as pessoas, os responsáveis, as autoridades, para para não ser feito esse procedimento após a sua morte. Sem esse documento, você, né, possivelmente com a autorização de um parente, os seus órgãos podem ser sim transplantado. E isso, meus queridos, meus amados irmãos e professores, alunos, é um ato de amor, é um ato de solidariedade para com o próximo, é um ato de comunhão e amor para com o próximo. Né? Nós devemos sim ser doador de órgão, porque Deus apoia essa posição, a palavra de Deus também nos apoia esta posição. No segundo ponto, veremos o seguinte: e a doação após a morte? É uma pergunta, né? O decreto 9.175, assinado em outubro de 2017, alterou o Sistema Nacional de Transplante, SNT. O novo texto retira a possibilidade de consentimento presumido para a doação e reforça a decisão expressa da família do doador no processo. Tal decreto vai fortalecer a legislação que regula todo o procedimento, todo o processo de doação e transplante no Brasil, com o objetivo de resolver o problema da carência de doadores vivos. Então, meus queridos, de acordo com a Lei 9.175, né, nós precisamos somente informar as famílias, tá? Informar as famílias para poder ser um doador de órgão. O consentimento presumido para a doação de órgãos foi reforçado através dessa lei e nós entendemos aí que precisamos, né, ser doador de órgãos para poder abençoar e ajudar a vida dos nossos queridos irmãos e amigos que estão passando por doenças crônicas. Né? Essa decisão desse decreto resolveu um problema de carência de doação de órgãos. Muitas pessoas hoje vivas vão aos hospitais para poder fazer a transfusão de sangue, vão aos hospitais para poder ser doador de rins e de fígado, que nós vemos aí que são órgãos que podem ser transplantados com pessoas vivas. No terceiro ponto, veremos o seguinte: mas por que ser contra? Mas afinal, o que motivou as pessoas a terem posicionamento contrários? Vejamos algumas questões. Um dos principais argumentos é a comercialização de órgãos humanos. No mundo materialista em que vivemos, onde quase tudo está à disposição para a compra, é evidente que amam mais o dinheiro do que o próximo, sejam capazes de comercializar até mesmo órgãos humanos. As pessoas que amam mais o dinheiro, né, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, essas pessoas elas são influenciadas diretamente a fazerem de tudo para poder adquirir riquezas, adquirir
dinheiro para si, né? Bens materiais, os homens materialistas, eles estão aí dispostos a fazer de tudo. Então, não seria impossível que eles também comercializassem órgãos humanos para fins lucrativos, para poder adquirir, né, posição financeira melhor, mais elevada, e não seria diferente. Essas pessoas que são contra, né, né, elas defendem essa ideia de comercialização. Se for apoiado esta ideia, a comercialização de órgãos vai ser maior. O quarto ponto fala o seguinte: como devemos agir? Como nós devemos agir? Como a Igreja de Cristo deve agir? Em primeiro lugar, deve-se ficar claro que, segundo as Escrituras, na ressurreição não haverá nenhum problema quanto à ausência de um órgão. O apóstolo Paulo aos Filipenses foi taxativo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Está escrito em Filipenses 3, 20 e 21. Queridos, dos questionamentos que também alguns cristãos têm sobre a doação de órgãos é a questão da ressurreição. Se o ser humano ressuscitar, ele vai ressuscitar sem o órgão? Se o ser humano, quando Jesus voltar e ressuscitar aquele corpo, e aquele corpo vai ser ressuscitado sem aquele órgão, queridos, essa é uma ideia sem muita fé, podemos dizer assim. Esta é uma ideia que coloca à prova o poder soberano de Deus. O Deus criador dos céus e da terra, ele é capaz de fazer muitas coisas. Se nós acreditarmos que a ressurreição do nosso corpo possa ser ressuscitado com a falta de um órgão, nós teremos que colocar à prova e questionar a soberania de Deus. O próprio Senhor nos fala que Ele é capaz de fazer aquilo que é impossível para nós, aquilo que é impossível para o homem, né? O Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele é capaz de resolver. A palavra de Deus nos fala que na ressurreição do nosso corpo acontecerá algo extraordinário. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 40. E há corpos celestes e há corpos terrestres. Há mais uma é a glória dos celestes e a outra as dos terrestres. Nosso corpo agora ele é terrestre. Na ressurreição nosso corpo será celeste, será glorioso. Nosso corpo será incorruptível. Nosso corpo será imortal. O apóstolo Paulo faz até uma comparação de uma semente que quando ela cai no solo fértil, ela é preciso morrer, para aquele solo, para que venha um novo corpo, venha uma nova pessoa, venha um novo ser, né? E esse ser possa frutificar, crescer também. Há uma transformação de corpos nesse momento. E na ressurreição do nosso corpo também será assim. Nosso corpo será transformado num corpo incorruptível, num corpo glorioso e num corpo que com certeza será semelhante ao do nosso Senhor Jesus. Amém? Para concluir, diz o seguinte: se você estivesse em um hospital ou mesmo em casa, dependendo de um órgão para sobreviver, ficaria feliz se recebesse de forma generosa uma doação? Imaginando que sua resposta seja positiva, vamos finalizar nossa aula refletindo nas palavras de Jesus. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer para eles, porque esta é a lei e os profetas, a qual o Senhor Jesus ele confirma nesta palavra. O amor ao próximo
pensar no bem-estar do próximo, pensar na comunhão e ter comunhão com o próximo, pensar em ser pacífico com o próximo, pensar no bem-estar do outro, na saúde, pensar em ajudar o outro, ser doador, ser companheiro, ser compassivo, ser benigno. Isso tudo é atributo em que Deus nos colocou para exercer aqui na terra. O Senhor Jesus, quando ele falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura, é também pensando no amor ao próximo, pensando na salvação do próximo, pensando no meio de trazer aquela pessoa aos pés do Senhor Jesus, né? E nós podemos fazer isso também doando os nossos órgãos. E nós podemos fazer isso também ajudando o próximo, né? O nosso testemunho, né? A nossa pregação, trazermos aí então eles para o Senhor Jesus. Amém? Obrigado por você ter chegado até aqui. Obrigado pela sua companhia. Fiquem todos na paz do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar os nossos vídeos, de curtir também os nossos vídeos. E eu tenho certeza que este canal continuará sendo um canal de bênção para a sua vida. Fiquem todos na paz.